Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é fazendo capas de matéria. Comecei fazendo a de biologia. A de biologia eu comecei escrevendo o nome da matéria e tudo mais. E daí eu fui fazendo essas bolinhas amarelas ao redor do que eu escrevi. Você não precisa necessariamente escrever em lettering, pode escrever de letra bastão normal, que fica legal do mesmo jeito. E daí eu peguei outra cor de caneta pra daí fazer as pétalas das flores. Eu acabei utilizando uma brush pen, que daí é só pressionar a ponta, mas mesma coisa, você pode fazer com uma canetinha normal, você desenha as pétalas e tudo mais e pinta. E daí também vocês vão ver depois que eu alternei as cores, eu fiz de várias cores pra não ficar tipo tudo muito igual, tudo da mesma cor. E eu, sinceramente, eu gostei bastante dessa capa, porque eu achei bem a carinha, assim, de biologia. Porque pra muitas pessoas, assim, pode... normalmente, biologia lembra corpo humano, mas pra mim, biologia é muito planta, entendeu? Muito florzinha, uma árvore, uma coisa assim, sabe? E até porque, tipo... Eu sei que biologia tem a ver com... bio é vida, né? Mas, tipo, eu enxergo normalmente mais nesse negócio da questão da vida vegetal e tudo mais, entendeu? Seria legal se eu tivesse desenhado um animalzinho também. Mas eu gostei bastante dessa capa. Outra maneira que você pode customizar também, se você pensa também na biologia, no sentido do corpo humano, é desenhar algo, tipo, alguma parte do corpo humano e tudo mais. Eu não quis porque, como eu falei, eu também não curto muito. E biologia não é uma matéria, assim, que eu curto bastante. Pra falar a verdade, eu não gosto nem um pouco de biologia. Mas eu acho, tipo, interessante quando a gente fala, tipo, da vida das plantas e tudo mais. Não de entender sobre as plantas, tipo, saber as características inúteis da planta, mas, tipo, de falar sobre, entendeu? E daí, depois, embaixo, eu resolvi desenhar um girassol, que é a minha flor favorita. O meu girassol, como vocês vão ver, vai ficar bem feio, mas foi uma tentativa falha de fazer o girassol. Eu comecei indo pelo caminho certo e daí foi ficando feio depois. Se eu tivesse continuado naquele mesmo caminho, teria dado certo, só que eu me perdi no meio do caminho. E... eu até ia desenhar mais flores assim em volta, mas daí eu achei que ia ficar provavelmente muito exagerado, porque eu já tinha colocado muita flor na letra. E você não precisa necessariamente só escrever bio, né? Pode escrever biologia completo. E se você ainda não tem a divisão de biologia, física e química, pode fazer pra capa de ciências também. Essa capa aí que eu tô usando de biologia. Tem muito a ver com ciências também, tipo ciências em geral. Essa questão da planta e tudo mais. Eu super faria essa capa se fosse de ciências. Mas como esse ano eu estou indo pro ensino médio, é dividido em biologia, física e química. Eu não fiz todas as matérias que eu vou ter nesse vídeo, porque são muitas. Eu fiz a maioria. O resto das outras matérias eu já fiz, só que eu fiz as outras inspiradas, tipos... em cantores, em série e tudo mais, que daí eu postei tudo lá no meu Instagram Estúdio com Camila, e que daí lá eu tô dando algumas outras ideias e tudo mais também, de matérias que eu não fiz aí no vídeo. Essa aí é uma ideia que eu não faço a mínima ideia de onde eu tinha visto isso. Eu não sei se eu vi no TikTok, se eu vi no Pinterest. Eu não sei onde que eu vi essa ideia. Se você viu esse vídeo e souber quem que postou, eu ficaria muito grata de dar o crédito pra pessoa, porque eu achei incrível essa ideia. Que bom, você vai fazer um círculo primeiro, delimita o círculo, e daí você vai fazendo esses tracinhos de 3 cores de caneta. Eu acabei não alternando ali por um espaço, mas, enfim. E daí você vai fazendo essas bolinhas em cima de cada um desses palitinhos. Tipo, vocês vão ver, tipo... Eu nunca pensaria nisso, mas é uma coisa tão fácil e tão genial ao mesmo tempo. Você vai fazendo, tipo, espécies de palitinhos ligando os dois, que vão ser as mãozinhas, gente. Essas são mini pessoinhas coloridas. Sim, são mini pessoinhas coloridas. E daí depois vocês vão ver, eu vou fazer o sapatinho e tudo mais. Fica muito legal. Que daí, tipo, uma rodinha. Essa eu fiz pra sociologia, porque eu achei, assim, tipo, tudo a ver e tudo mais. A questão da rodinha, a questão de socializar com as pessoas.
E daí eu fui fazendo os bracinhos e tudo mais. O bracinho é legal, tipo, não fazer todos os braços na mesma posição pra dar uma variada. E depois eu fui fazendo as perninhas e tudo mais. Tem alguns até que estão com as perninhas estranhas. Mas daí a gente finge que eles estão, tipo, pulando, alguma coisa assim, sabe? Porque é difícil fazer a perna, assim, perfeitinho em todos. Ainda mais porque é uma perna muito simples, assim, e tudo mais. E são só palitinhos, entendeu? É só pra dar a impressão que são pessoinhas. Daí eu fui terminar aí de fazer as mãozinhas e tudo mais. Dá um pouquinho de trabalho desenhar tudo isso. Tipo, desenhar mãozinha por mãozinha, pezinho por pezinho. Mas você faz rapidinho, porque é desenho simples. E fica muito legal. E daí eu escrevi depois Sociologia de Lettering no meio. Essa daí foi uma das minhas favoritas de todas, essa de Sociologia. A próxima que eu fiz foi a de... Pera aí, não tô lembrando qual que é essa. Essa de Matemática. A de Matemática, eu comecei desenhando um retângulo. Fui delimitando os espaços do retângulo e tudo mais. Daí eu fiz essa parte aí, que é uma calculadora. Sim, faz uma calculadora. Daí eu fui colocando... Eu literalmente não peguei uma calculadora, tipo, um desenho de calculadora pra ver. Eu tirei totalmente da minha cabeça. Depois eu percebi que o mais deveria ir pra parte de cima. Ficou totalmente desorganizada a minha calculadora. Mas... fazer o quê, né? Mas até que não ficou tão ruim assim quando eu pintei. Porque daí eu pintei de várias corzinhas, tecla por tecla. Porque eu achei que ia ficar mais legal, assim, mais divertido e tudo mais. Porque eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de matemática. Então, pra mim, matemática tem que ser uma coisa assim, mais divertida e tudo mais. Ou alguma coisa que me remeta muito bem à matéria. Pra daí eu ficar assim, que bonitinha essa capa. E daí ficar um pouquinho mais inspirada pra estudar matemática. A próxima que eu fiz foi a de História. Que eu fiz isso daí que eu esqueci o nome. Provavelmente eu já lembro o nome. Que é aquele negocinho ampulheta, eu acho. Que é o negocinho assim que tem areia dentro, daí cai as areias e tudo mais, daí vai acumulando no fundo. Que normalmente isso é como se fosse um relógio, porque ele acaba indicando o tempo. E daí eu escrevi depois História em vermelho por baixo, de lettering também. E eu fiz algumas estrelinhas, porque... Estrelinhas não, eu fiz coraçãozinho. Fiz coraçãozinho porque história é minha matéria favorita. Então, nada mais justo do que dar aquele agrado em história. Porque é disparado minha matéria favorita, eu amo demais, demais. E eu fiz esses tracinhos de preto em volta também. Agora, a próxima que eu vou fazer é a de português, que eu fiz esses livrinhos, que é só você literalmente delimitar como se fosse retângulos aí. E não faz o retângulo assim muito, muito certinho, porque daí eu acho que fica mais estranho, eu acho que fica mais legal assim quando fica com a borda redondinha e tudo mais, até pra remeter mais ao livro mesmo. E daí eu fiz de umas cores assim que eu gostava, e eu pensei nos tamanhos dos livros que eu ia escrever. Tipo, esse daí que eu escrevi os meus livros favoritos. Eu escrevi 1984 no de vermelho. Eu escrevi o Violet Bent Backwards Over the Grass, que é o livro de poesia da Lana Del Rey. Eu escrevi também Inverno do Mundo, que é o segundo livro da trilogia O Século, do Ken Follett, que é uma trilogia perfeita. O livro é muito grande, tem mais de 800 páginas, então por isso que eu fiz ele o desenho assim maior. E eu também escrevi o Diário de Anne Frank. Daí eu contornei pra ficar bonitinho e tudo mais, né? Os livrinhos. Eu gostei bastante dessa. E essa é uma coisa bem simples. E assim, você pode ainda dar o seu jeitinho, porque você pode escrever o nome dos seus livros favoritos, que nem eu fiz. Então você não precisa escrever os nomes dos mesmos livros que eu escrevi. Pega os seus livros favoritos, ou pega livros que você quer ler e escreve aí na capa também. A próxima, eu peguei uma caneta roxa. Eu não sei, isso é roxo, né? Ele é um roxo mais diferentoso, assim. E daí eu peguei a caneta azul, porque eu acho que roxo com azul combina demais. E eu fiz essas ondinhas, assim, no meio, e esses riscos, assim, do lado. Eu fiz um monte de ondinha, porque eu não tinha delimitado o espaço direito, então eu tive que fazer um montão. Depois eu fiz umas bolinhas com as canetas. Umas bolinhas grandes e umas bolinhas pequenininhas também,
pra não ficar tão vazio assim o espaço. E daí eu peguei uma caneta preta e escrevi geografia por cima das ondinhas. Essa é uma ideia bem mais simples e tudo mais, mas eu gostei dela da mesma forma. A próxima que eu fiz, eu não pensei, tipo, diretamente no álbum. Eu pensei mais na questão da matéria mesmo, que eu fiz pra física a capa de um dos álbuns do Pink Floyd, que é aquela capa icônica do triângulo, o triângulo preto, que ele é atingido pela luz branca e daí transforma no arco-íris, que isso é totalmente física, né? Que é a separação das cores e tudo mais. E eu acho extremamente legal essa questão do negócio das cores, da luz branca se divide em 7 cores, eu acho simplesmente mágico. Então, eu não fiz pensando no álbum. Se você é fã do Pink Floyd, você pode fazer pensando nas duas coisas. Mas eu fiz mais pensando na questão da matéria mesmo. E daí eu fiz, você desenha um triângulo, e daí eu fiz uma linha, e é uma linha fina, que daí você faz uma espécie de marcação ali, que nem eu fiz, que vai ficar tipo, se vocês verem, parece um outro triângulo dentro do triângulo. Eu fiz a linha reta que fica na diagonal daí. E daí eu fiz na diagonal também as cores, com as 7 cores do arco-íris. E na ordem, né, bem bonitinho e tudo mais, pra ficar igualzinha a capa do álbum e igualzinha a luz se divide também. E eu gostei muito dessa capa. Quando eu tive essa ideia, eu fiquei, nossa, que ideia brilhante. Porque eu acho muito linda a capa desse álbum e eu achei que combinou bastante. Daí eu contornei de preto o triângulo. Eu pintei também o triângulo de preto, que nem o álbum. Só que daí não teria como fazer a linha branca, né? Daí eu fiz a linha cinza, vocês vão ver depois, um cinza assim bem clarinho. E ficou até que legal no final. E foi isso, gente. Essas foram as minhas capas. As outras capas das matérias que eu não fiz aqui no vídeo, eu postei lá no meu Instagram, as outras capas. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a capa que você mais gostou, se você vai fazer alguma das capas que eu mostrei aqui no vídeo. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal também, que agora que vão estar mais aulas, vai ter mais study vlog e tudo mais, mostrar mais uma rotina de estudos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa as notificações também para ser avisado quando tem vídeo novo. E daí no final eu fiz também essas estrelinhas, que pra mim estrelinha é muito física. E eu fiz como se fosse uma sombra dourada também nas letras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!